Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Passando aqui para, como se diz, para abrir, né? Passando aqui, fazendo a abertura da imersão da Arturos Mentoria Terapêutica, junto com a amada holoterapeuta Gisele Abreu e a Consciência do Eu, magnífica. Ela que faz uma parceria de sucesso com o Eckhart Tolle, né? Aí, isso, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. G, mas que livro, hein? Que jornada, que aventura. E Que assim, maravilha. tá sendo assim um divisor de águas para mim. E a sua É, leitura, então, eu vou falar esse testemunho, ajuda muito na compreensão do livro. Então, pessoas lindas que assistem, sei lá que hora, esse nosso vídeo, aproveitem, viu? Que é magnífico o aprendizado dessa parceria de sucesso da Gisele com a Eckhart Tolle. Muito obrigada, Gisele, por estar aqui conosco, tá? E vamos lá, vamos aprender um pouco mais. vamos lá. E boa noite a todos, muito bem-vindos. E meu cabelo hoje não está ajudando, mas é uma universidade de vida esse livro aqui, é maravilhoso, super recomendo para você. E o que é mais importante do que a gente ter a consciência do eu, né? E esse livro é um caminho para isso. Porque, na verdade, a gente não sabe nada, né? Mas aqui a gente aprende um pouco do que a gente pode ser. É isso aí? No nosso livro físico, desse livro maravilhoso, página 205, você consegue ouvir o córrego na montanha? É esse, né? É. E qual que é a página do seu, Geivan? 154. 154, certo? Vamos lá? Andiamo. Você consegue ouvir o córrego na montanha? Um mestre zen estava caminhando em silêncio com um dos seus discípulos por uma trilha na montanha. Quando chegaram a um velho pé de cedro, eles se sentaram embaixo dessa árvore e fizeram uma refeição simples, com apenas um pouco de arroz e hortaliças. Após a refeição, o discípulo, um jovem monge que ainda não descobrira a chave para o mistério zen, rompeu o silêncio, perguntando ao mestre: Mestre, como faço para entrar no zen? Ele estava, é claro, perguntando como entrar no estado de consciência que é conhecido como Zen. O mestre permaneceu em silêncio. O discípulo esperou ansiosamente por uma resposta por quase 5 minutos. Ele estava prestes a fazer outra pergunta quando o mestre falou de repente: Está ouvindo o som daquele córrego na montanha? O discípulo não tinha notado nenhum córrego na montanha. Estivera mais preocupado em pensar sobre o significado do Zen. Agora, enquanto começava a escutar o som, sua mente ruidosa se acalmou. A princípio, ele não ouviu nada. Depois, seu pensamento deu lugar a um estado de alerta mais intenso. E, de repente, ele ouviu um murmúrio quase imperceptível de um córrego a longa distância. Sim, consigo ouvir agora, confirmou. O mestre ergueu um dedo e, com um olhar que, de alguma maneira, era ao mesmo tempo feroz e gentil, complementou: Entrar no Zen, entre no Zen por aí. O discípulo ficou perplexo. Era seu primeiro satori, um lampejo de iluminação. Ele sabia que o Zen era sem saber o que é aquilo que ele sabia. De novo, ele sabia o que o Zen era sem saber que ele era aquilo que ele sabia. Eles perseguiram na sua jornada em silêncio. Muitas vezes a gente sabe e não sabe que sabe, né? Eles perseguiram na sua jornada em silêncio. O discípulo estava impressionado com a manifestação de vida no mundo à sua volta. Sentia tudo como se fosse pela primeira vez. Pouco a pouco, porém, começou a pensar de novo. O silêncio alerta voltou a ser encoberto por um ruído mental. E não demorou muito para que ele fizesse outra pergunta. Mestre, estive pensando. O que o senhor teria dito se eu não tivesse sido capaz de ouvir o córrego? O mestre parou, olhou para ele, ergueu o dedo e disse: Entre no Zen por aí. Então, né? A ação correta. O que que é entrar no Zen? Entrar no Zen, entrar na Zen muitas vezes é a gente só
respirar, olhar num copo d'água e ficar pensando, né? Essas moléculas vão se conectar com as moléculas de água que existem no meu corpo, o que elas podem trazer para mim, né? Isso É. é entrar no zen. Você saber que num copo d'água você está recebendo possibilidade de mudar toda a composição do seu corpo com as moléculas da água. Não é isso? É entrar no zen. Me deu um Uau! estalo aqui agora, que eu pensei isso. Hoje eu fui tomar água e eu pensei isso a hora que eu estava falando, vai, eu te abençoe e receba as suas bênçãos. Eu falei, caraca, né? A gente. Isso é Uau, estar no gente. zen, né? Tá inspirada hoje, moleque. A ação correta. O ego pergunta: como posso fazer com que a situação satisfaça minhas necessidades? Ou como posso chegar a outra situação que venha atender às minhas necessidades? A presença é um estado de grande amplitude interna. Quando estamos presentes, perguntamos: como devo responder às necessidades dessa situação nesse momento? É diferente, né? Na verdade, nem sequer precisamos fazer essa pergunta. Estamos em silêncio, atentos, aberto ao que é. Trazemos uma nova dimensão a essa situação, espaço. Então, observamos e escutamos. Assim, nos tornamos um com a situação. Parando um pouco aqui. Quando a gente está diante de uma situação, a gente quer se libertar dela, né? A gente não quer se tornar um com essa situação. O que ele ensina aqui é isso, né? Quando você entrar numa situação, sendo ela boa ou não, quando você se torna o observador dessa situação, você se conecta com ela de uma outra forma, né? Você se torna a, a situação e percebe que a situação não é nada além de uma situação. Não, quando a gente dá muito significado a tudo, a gente está totalmente na mente, refém da condição, não da situação, da condição criada, não da situação em si, porque a situação ela é, mas a valorização que damos a ela se torna uma condição, né? Sempre que, em vez de reagirmos a uma circunstância, nos fundimos a ela, a solução surge da própria circunstância. Na verdade, não somos nós, a pessoa, que estamos olhando e escutamos, mas o silêncio alerta em si, a consciência, né? Então, se a ação é possível ou necessária, executamos, ou, mais exatamente, a ação correta acontece por nosso intermédio. A ação correta é aquela que é adequada para o todo. Quando ela é consumada, o silêncio alerta e amplo permanece. Ninguém levanta os braços num gesto de triunfo, gritando um desafiador. É isso aí, nem dizendo, olhem, eu consegui. Toda a criatividade surge da amplitude interior. Depois que a criação acontece e alguma coisa toma forma, precisamos ficar vigilantes para que as noções do eu e meu não apareçam. Se nos atribuímos o crédito pelo que conseguimos fazer, é porque o ego está de volta e o amplo espaço tornou-se obscurecido. Aqui também tem né, no meu interessante ponto de vista, tem uma dualidade aqui, né? Porque quando você está na presença da vida na Terra, você tem que reconhecer aquilo que você faz para que você não se torne refém de somente acreditar que as coisas vêm de fora, porque tudo é uma cocriação. Você está criando com o divino. E se você como é, não fica feliz, né? Não é se envaidecer, mas reconhecer que você é o co-criador da sua realidade, né? Que quanto mais você reconhece as coisas boas que você cocriou, mais disso você atrai, porque é a lei da vibração, né? Quando você vibra numa alegria por conquistar alguma coisa, o seu cérebro, a sua mente entende que aquilo é importante para você e o universo também. A gente precisa sim se manifestar, não é,
querendo ter só o mérito egóico, mas assim do reconhecimento de que a gente faz parte disso, não é? Não é só ficar esperando que as coisas aconteçam. Perceber sem nomear. As pessoas, em sua maioria, estão apenas superficialmente conscientes do mundo que as cerca, sobretudo quando estão familiarizadas com o ambiente em que se encontram. A voz na cabeça absorve a maior parte da sua atenção. Há quem se sinta mais vivo quando viaja e visita lugares desconhecidos ou outros países, porque nessas ocasiões a percepção sensorial ocupa mais a sua consciência do que o pensamento. Esses indivíduos se tornam mais presentes. Outros percebem, outros permanecem sob o total domínio da voz da cabeça, até mesmo nessas situações. Suas percepções e sensações são distorcidas por julgamentos instantâneos. Na verdade, eles não chegaram a ir a lugar nenhum. Apenas seu corpo está viajando enquanto elas permanecem onde sempre estiveram, na sua própria cabeça. Quem já não passou por isso, né? As pessoas têm aquele ledo engano de que mudando de lugar as coisas mudam, né? Se você muda de lugar, mas o que criou na sua mente não muda, Continua com a mesmo mindset, não adianta nada. né? Essa é a realidade da maior parte das pessoas. Tão logo alguma coisa é percebida, ela é nomeada, interpretada, comparada com outra coisa qualquer, apreciada, detestada ou chamada de boa ou má, ou fantasma ou ego. Elas estão aprisionadas nas formas de pensamento, na consciência do objeto. É engraçado, né? Às vezes você fica pensando, como é que a gente recebe o desconhecido? Porque quando a gente tem alguma coisa, algo novo na vida da gente, a gente fica louco para nomear aquilo, né? É o que ele fala, de você, quando você nomeia, você já está dando uma qualificação para aquilo, né? De bom, de Rotulando, ruim, né? né? E aí, quando você rotula, você deixa de receber daquilo, mas é uma coisa tão. Como é que a gente alcança esse espaço, né, mental de simplesmente estar ali e só, só. Eu lembro quando eu era criança, acho que eu já falei isso, que eu ficava Ah, pensando, mas quem será que deu um nome para isso, né? Se uma pessoa deu o nome disso aqui de cadeira, como é que ela criou esse nome? Todo mundo acreditou e isso ficou cadeira. Como assim que é, ninguém pôs outro nome na cadeira, né? é, Eu tenho a cabeça que quem será que criou isso? é. É, né? A gente acaba nomeando tudo e se apega ao simbolismo que a gente criou, não àquilo que a gente poderia ter recebido de verdade, né? Até mesmo das pessoas, das condições, porque o que a gente recebe primeiro de uma pessoa que a gente conhece é o julgamento que a gente faz dela, É. né? E quando a gente não conhece uma pessoa, a gente quer achar algo nela conhecido para que a gente possa julgar se é bom ou não. Senão a gente. É engraçado isso no ser humano, né? O ser humano, ele tem que fazer isso, ele se acha no direito de rotular para ele até se sentir mais seguro em se Sim. relacionar. Aí Interessante. não é o ser humano, é o ego. É, Não é o ser, não é a essência, não é a alma que faz isso. É o ego, é o ego. né? Porque às vezes eu sinto assim, quando eu viajava muito de Sorocaba para Serquilho, que eu trabalhei lá por anos, né? Eu viajava muito. E eu não tinha carro naquela época, então eu pegava ônibus ou pegava trem. E muitas vezes eu conversei com pessoas, conversas ótimas. E depois eu lembro e falo, meu Deus, eu nem fiquei sabendo o nome dessa pessoa. Nem perguntei o nome, nem. Não. É engraçado isso, né? Você fala, poxa, mas que interessa? Eu nunca mais vi, É, mas eu sei que, sabe assim, eu lembro também uma vez que uma senhora parou do meu lado e começou a conversar, 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 e eu fui dando atenção para ela, fui lá, e de repente ela falou, nossa, eu precisava tanto ouvir isso. Ela entrou, eu falei, meu Deus, eu nem perguntei o nome dela, né? E você fala, o que interessa isso, né? é, Não interessa nada, não né? interessa nada. Não interessa nada.
Interessante isso mesmo, porque eu também já vivi essas experiências. E também não perguntei o nome, porque é que nem você está falando, isso é o de menos. É o de menos. Mas, para a mente, é o demais, né? É. Ninguém desperta espiritualmente enquanto não interrompe o processo compulsivo e inconsciente de nomear, ou pelo menos até que tome consciência dele, e se assim seja capaz, e assim seja capaz de observá-lo enquanto ocorre. É por meio desse nomear constante que o ego permanece em atividade como a mente não observada. Ai, cara, olha, isso é muito importante. É por meio desse nomear constante que o ego permanece em atividade como a mente não observada. Percebe a linguagem subliminar Sim, que a gente recebe a todo instante da mídia, né, das coisas que acontecem, que mantém essa realidade do jeito que a realidade está? A televisão vem e vende um produto nomeado e aquilo começa a fazer as pessoas entrarem num limiar, né? Todo mundo quer se rotular igual diante daquilo que foi lançado, né? Da é moda, pertencimento. do pertencimento. Se você não tiver aquilo, você não faz parte de uma. Ah, cara, é louco isso É, eu demais. estava falando isso com a minha filha esses dias. Aquele copo, o Stanley. Gente, o que que tem aquele copo? Que copo. Chama Stanley. É a maior febre esse copo, só por causa do maluco e escrito Stanley. Aí O que todo é de. mundo, Ele tem alguma coisa diferente? nada, ele é um copo com o nome de Stanley. Você conhece, Gervá? Conheço. Todo mundo conhece esse trem, Eu não gente. conheço. Eu não E conheço. assim, o copo é mais de R$ 100, é uns cento e tanto, 170, 150. Um E sua copo. filha tem um copo? E sua filha tem o copo ou ela quer? Não, eu estava falando para ela, né, a respeito do que é a necessidade que o mundo cria de fazer as pessoas se sentirem pertencentes a algo. Um É, copo, gente, um copo. As pessoas gastam uma grana por causa do copo chamado Stanley, para elas se sentirem ali pertencentes a esse grupo que consome, que bebe num copo dessa marca, hum? Então tá, é que nem a pessoa que tem que segurar um cigarro para se sentir seguro no lugar onde está. É a mesma coisa, né? né? É, quanta inconsciência Né? da gente. Sempre que ele para, e até mesmo quando apenas nos tornamos conscientes dele, há lugar para espaço interior, e então deixamos de ser possuídos pela mente, né? Ele está falando de não nomear. Agora escolha um objeto próximo a você: uma caneta, uma cadeira, uma xícara, uma planta. Examine-a visualmente ou veja, olhe para ele com grande interesse, quase com curiosidade. Evite itens com fortes associações pessoais que o façam se lembrar do passado, como onde você os comprou, de quem os ganhou, etc. Deixe de lado também tudo que tenha algo escrito, como um livro, uma garrafa. Isso pode estimular o pensamento. Sem fazer esforço, relaxado, nas alerta. Não, peraí. Sem fazer esforço, relaxado, mas alerta. Dedique total atenção ao objeto, a cada detalhe dele. Se surgirem pensamentos, não se envolva com eles. Não é neles que você está interessado, e sim no ato de percepção em si. Você consegue retirar o pensamento de dentro da percepção? É capaz de observar? É capaz de observar sem que a voz na sua cabeça faça comentários, tire conclusões, compare ou tente descobrir alguma coisa? Depois de uns 2 minutos, deixe-se olhar vagar pelo ambiente, com a sua atenção alerta, iluminando cada coisa sobre a qual ela pousar. Depois ouça os sons que possam estar presentes. Faça isso da mesma maneira como olhou para as coisas ao seu redor. Talvez alguns sons sejam naturais, água, vento, pássaros, enquanto outros serão artificiais.
Alguns podem ser agradáveis, outros desagradáveis. No entanto, não faça diferença entre bons e maus. Deixe cada som ser o que ele é, não o interprete. Nesse caso também, o segredo é a atenção relaxada, porém alerta. No momento em que olhar e escutar dessa maneira, você poderá se tornar consciente de um sentimento sutil de alma, que a princípio talvez seja difícil de perceber. Algumas pessoas o sentem como silêncio em segundo plano, outras preferem chamá-lo de paz, quando a consciência não está mais totalmente absorvida pelo pensamento. Uma parte dela permanece no seu estado original, não condicionado, sem forma. Esse é o espaço interior. Esse é mais fácil, eu acho, quando a gente está contemplando a natureza, né? Quando você para e passa, você fica observando um pássaro, só vendo ele pular de um galho para o outro, o que ele faz com a asa, né? É, Eu adoro observar pássaro. Aí você é, percebe o espaço, né? uhum, É gostoso. é bom. E aí você percebe que você está presente na vida, né? Vocês já perceberam isso? Já percebeu, Givan? Já parou para Sim, observar? sim. Inclusive, essa preferência de chamar de paz, eu adoto ela para mim. É paz mesmo. É. E às vezes parece que é um contato que você tem com você, né? Não é bem uma paz, parece que é um encontro, é uma coisa assim, é um instante, né? É É um instante que especial. se passa. É. É bem. E agora tem tanto vídeo maluco aí que você fala, nossa, é falha na Matrix. Vocês já viram uns vídeos doidos? Vou começar a mandar Já, para vocês. Já Calma. viu, Ivan? já. Não, não vi não. Cara, tem um vídeo assim que a moça está tirando uma foto, daqui a pouco uma pessoa surge do nada atrás dela, assim, não estava ali antes, Uau. né? E é umas coisas assim tão doidas que você fala, gente, o que será que é viver de verdade? Vocês já perguntaram isso? Vocês já se perguntaram? Eu que sou louca. Você Não, para, eu já me perguntei isso. Às vezes eu me pergunto, inclusive. você Às para, vezes eu você fico pensando assim, gente, será que isso aqui isso é tudo real? não é uma Será que eu sou mentira? real? Hã? É, Vocês já entendeu? se perguntaram isso? De vez em quando eu tenho essas coisas assim de ficar falando, poxa, será que isso daqui é tudo realidade mesmo? Será que eu não. Poxa, eu viajo também, né? Eu também viajo na maionese, às vezes eu falo assim, gente, será que eu estou vivendo de verdade? Será que É, isso aqui é um sonho, né? isso. Eu também falo isso, acredito. Ah, você É. já teve esses pensamentos, Ivan? Não. Já também. Já Já, sim. bem. Inclusive, aquela sensação de déjà vu, parece que você está vivendo o mesmo dia duas vezes. Sim, sim. E quando você. Gente, aí eu já tive. Faz tempo que eu não tenho isso. Acho que de você, de repente, assim, parece que você está parado e aquilo tá. E você não está ali. De repente, tudo volta. Eu já tive essa sensação. Já Parece que vi. dá um break, assim, né? Sim. E você fala assim, nossa, parece que nada. Parece que. Parece que não é real. E de repente as coisas voltam ao normal, É assim, porque né? assim, parece que fica lento, aí de É, repente, prum, né? é, é. Acontece Parece isso que dá aqui. um espaço, assim. É, Você olha parece que assim. o tempo muda, você levantou a mãozinha. O tempo Eu levantei a muda, mãozinha, mas eu nem mexi. Eu só levantei aqui, é, ó. aqui, ó. O tempo muda, parece que é assim, é a própria velocidade do tempo, parece que tá ali e dá uma mudada muito louca. É. Engraçado que eu tenho mais esses insights, passar por essas situações quando eu estou voando. Não sei se é a gravidade que me deixa assim, Eu já aconteceu comigo várias vezes quando eu chego na esquina para atravessar a rua. jura? Parece que dá aquele negócio assim, para, e depois uma coisa louca. Interessante. É, umas doideiras, né? É, ué. Quem é o sujeito da experiência?
O que vemos, escutamos, provamos pelo paladar, tocamos e cheiramos são evidentemente objetos dos sentidos. Eles são aquilo que experimentamos. Mas quem é o sujeito? Aquele que vivencia a experiência. Se dissermos, por exemplo, é claro, eu, João da Silva, contador, 45 anos de idade, divorciado, pai de 2 filhos, brasileiro, sou o sujeito, aquele que vivencia a experiência. Estamos enganados. João da Silva e todos os elementos identificados com o conceito mental dessa pessoa são todos objetos da experiência e não o sujeito que está vivenciando. É a alma que está, né? É a consciência. Toda experiência possui 3 ingredientes possíveis: percepção dos sentidos, pensamentos ou imagens mentais e emoções. João da Silva, contador, 45 anos de idade, divorciado, pai de 2 filhos, brasileiro. Esses são todos pensamentos e, portanto, fazem parte do que nós sentimos no momento que os temos. Eles e qualquer outra coisa que possamos dizer e pensar sobre nós são objetos e não sujeito. São a experiência e não aquele que vivencia a experiência. Estão percebendo? Podemos acrescentar mais 1000 definições, pensamentos sobre quem nós somos. E ao fazermos isso, certamente aumentaremos a complexidade da experiência de nós mesmos. No entanto, dessa maneira, não chegaremos a sujeito, que é o que é anterior a toda experiência, mas sem a qual elas não existiriam. É tudo, né? Nós somos, nós estamos, não somos, né? Tudo está, não é, né? Então, o que nós estamos? Eu estou Gisele, estou com 60 anos, estou mãe, estou casada, estou morando em Gramado, mas eu não sou nada disso, eu estou isso momentaneamente. É interessante a gente se ver desse jeito, né? E aí você percebe, eu não tenho problema, eu estou com um problema ou numa situação delicada, interessante, mas eu não sou isso, né? Então, quem é aquele que vivencia a experiência? Somos nós. E quem somos nós? Consciência. E o que é consciência? Essa pergunta não pode ser respondida. No momento em que a respondemos, vamos falsificá-la, transformá-la em outro objeto. A consciência, termo tradicional para aquilo que é espírito, não, é espírito, não pode ser conhecida no sentido comum dessa palavra, e tentar persegui-la é bobagem. Todo conhecimento se encontra no âmbito da dualidade, sujeito e objeto, o conhecedor e o conhecido. O sujeito, o eu, o conhecedor, sem a qual nada seria conhecido, percebido, pensado ou sentido, deve permanecer para sempre incognoscível. Isso porque o eu não tem forma, apenas as formas podem ser conhecidas. E ainda assim, sem a dimensão, sem forma, o mundo das formas não poderia existir. Esse é o espaço iluminado no qual o mundo surge e desaparece. Ele é a vida que eu sou, é eterno. Eu sou eterno, perpétuo. O que acontece nesse espaço é relativo e temporário, prazer e dor, ganho e perda, nascimento e morte. O maior impedimento à descoberta do espaço interior, a principal barreira à descoberta daquele que tem a experiência, é nos tornarmos tão subjugados pela experiência que acabemos perdidos nela. Isso significa que a consciência está desorientada em seu próprio sonho. Somos arrebatados por todo pensamento, toda emoção, toda sensação, a tal ponto que, na verdade, nos encontramos num estado de sonambulismo. Essa tem sido a situação normal da humanidade por milhares de anos. Embora não possamos conhecer a consciência, somos capazes de nos tornar conscientes dela, como nós mesmos. Temos como senti-la diretamente em qualquer situação, não importa onde estejamos. Podemos senti-la aqui e agora, como nossa verdadeira presença, o estado interior em que a palavra nesta página são percebidas se transformam em pensamentos.
ela o eu sou subjacente. Por exemplo, as palavras que você está lendo e nas quais está pensando são os primeiros planos, enquanto o eu sou é substrato, o pano de fundo implícito em cada sensação, pensamento e sentimento. Boa noite, tudo Boa bom? Oi, noite. tudo bom? Tudo bom? Tá calor aí? Tá. Hoje Que tá bom. bem quente. É, aqui não tá. Então, né, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Quando você. Eu Gi, tenho parado muito. Oi. falou o número da página para digeres, porque Ah, ela tá. tá. É, Página 211 de Géres. Nós vamos entrar na a respiração agora. Tá, obrigada. É, quando a gente. Passou aqui, peraí, deixa eu pegar o fio de novo do meu pensamento aqui. Tá, e quando você começa a entrar nessa consciência de que nada é, tudo está, é interessante, né? Principalmente quem luta, quem ainda tem a programação da dor no corpo, essas coisas assim. Eu tenho falado muito para mim mesmo nesse sentido, né? Que a gente está numa reforma aqui em casa, então ainda meu escritório não está pronto. Então eu faço as coisas aqui no meu quarto. E isso não é legal, porque a- as energias ficam aqui, né? Depois eu tenho que fazer uma limpeza e coisa. E quando eu esqueço, eu não durmo direito naquela noite, né? Claro. Mas o que que é legal, o que eu ia falar, na verdade, é isso, né? É assim, de tudo aquilo que a gente aprende, quando você começa a colocar em prática, é muito interessante, né? Que quando eu passo creme à noite, e eu faço umas massagens, coisa e tal, depois, deixa eu marcar aqui, eu vou mostrar para vocês, vocês podem usar ou não, se quiserem. Depois eu esfrego as minhas mãos, né, ativando o meu chakra, a minha energia, e aí eu coloco as mãos no meu rosto e dou uma leve tracionada, bem suave. E aí eu falo, né, agora os meus 35 milhões de volts estão funcionando aqui como o laser mais poderoso, ativando a jovialidade da minha pele, a energia. Cara, é tão gostoso que a hora que você tira a mão parece que você fez um botox. Experimentem para você ver. Você vai conversando e vai agradecendo as células, mantendo o juvenescimento no seu corpo. E você vai recebendo desses 35 trilhões de volts, né? Milhões de volts que você é, né? Cara, é tão legal. E você começa a colocar em prática aquilo que você aprende. E é. E aí você dá uma tracionada, assim, como se estivesse crescendo a mão para dar uma, né? Ai, é tão gostoso. Depois você esconde. A hora que você tira a mão assim, você olha para você, a pele tá assim, ó, linda. Parece que você acabou de fazer um botox. É muito Esticada. legal. Esticada. É. E por quê? Porque você sai daquele julgamento e você tá ali, né, se dando a própria energia. E é o que ele fala aqui, né? Quando você tem a sensação de que nada é, tudo está, você fala, uau, essa é uma experiência minha. Como eu posso fazer essa experiência ser melhor? Como eu posso olhar para isso de uma forma diferente? Aí você vai colocando tudo aquilo que você aprende, você vai criando uma forma de experienciar a vida de uma outra maneira, né? Por isso que é tão gostoso. Você faz uma leitura e você traz outros aprendizados também que vai acrescentando, isso cresce, né? Vamos lá. A Nina está preocupada hoje, tá? Você está preocupada com alguma coisa, Eu né? preocupada? É. Eu? Não? Tô Com o não. tempo? Com o tempo, não? Não. A respiração. Podemos descobrir o espaço interior criando lacunas no fluxo do pensamento. Sem elas, o pensamento se torna repetitivo, desprovido de inspiração, sem nenhuma centelha criativa. E é assim que ele é para a maioria das pessoas. Não precisamos nos preocupar com a duração dessas lacunas. Alguns segundos bastam.
Aos poucos, elas irão aumentar por si mesmas, sem nenhum esforço da nossa parte. Mais importante do que fazer com que seja longa é criá-las com frequência, para que nossas atividades diárias e nosso fluxo de pensamento sejam entremeados por espaços. Que ele fala, né? O Coisa já falou também no nossa leitura, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo, o Joe Dispenza fala. Entre um pensamento e outro, e a expiração. Esse momento é um espaço onde existem as possibilidades, onde não tem nada ainda, né? A minha internet tá ruim. Deu uma falhadinha. A minha internet tá ruim, o tempo aqui tá bem feio. Então, nesse tempo, se a gente começa a prestar atenção, você percebe que quando você está muito tenso, no momento que você está tenso ali, que você está percebendo, bastou você começar a prestar atenção na sua respiração, no espaço entre a inspiração e a expiração. Você começa a prestar atenção nesse momento. Hoje eu fiz Você isso. começa... Hoje eu estava ansiosa, aí eu peguei e falei, não, deixa eu respirar. Aí eu prestei atenção na minha respiração. então é isso que eu estou percebendo do seu campo. É, então, é bem interessante. Isso é a presença, né? Isso é a presença. É, verdade. Certa ocasião, alguém me mostrou a programação anual de uma grande organização espiritual. Quando a examinei, fiquei impressionado pela rica seleção de seminários e palestras interessantes. A pessoa me perguntou se eu poderia recomendar uma ou duas atividades. Não sei não, todas elas me parecem muito interessantes, mas eu conheço esta. Tome consciência da sua respiração sempre que puder, cada vez que se lembrar. Faça isso durante um ano e terá uma experiência transformadora bem mais forte do que a participação em qualquer uma dessas atividades, e é de graça. Viu? Ele acabou de falar o que a gente falou. Prestar atenção na respiração é sair da mente, né? Tomar consciência da respiração faz com que a atenção se afaste do pensamento e produza espaço. É uma maneira de gerar consciência. Embora a plenitude da consciência já esteja presente, como não manifestado, estamos aqui para levar a consciência a essa dimensão. Tome consciência da sua respiração. Observe a sensação do ato de respirar. Sinta o movimento da entrada e saída do ar ocorrendo em seu corpo. Veja como o peito e o abdômen se expandem e se contraem ligeiramente quando você inspira e expira. Basta uma respiração consciente para produzir espaço onde antes havia sucessões ininterruptas de pensamento. Uma respiração consciente, duas ou três, seria ainda melhor. Feita muitas vezes ao dia, é uma maneira excelente de criar espaço na sua vida. Mesmo que você medite sobre sua respiração por 2 horas ou mais, o que é uma prática adotada por algumas pessoas, uma respiração basta para deixá-lo consciente. O resto são lembranças ou expectativas, isto é, pensamentos. Na verdade, respirar não é algo que façamos, mas algo que testemunhamos. A respiração acontece por si mesma. Ela é produzida pela inteligência inerente ao corpo. Portanto, basta observá-la. Essa atividade não envolve intenção nem esforço. Além disso, anote a breve suspensão do fôlego, sobretudo no ponto de parada, no fim da expiração, antes de começar a inspirar de novo. Muitas pessoas têm a respiração curta, o que é natural. Quanto mais tomamos consciência da respiração, mais sua profundidade se restabelece sozinha. Com a respiração não tem forma, como a respiração não tem forma própria, ela tem sido equiparada ao espírito. A vida sem uma forma específica, desde tempos ancestrais. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhes na narina um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
A palavra alemã para respiração, Atmen, vem da origem. Ah, olha que legal, não sabia. Tem origem no termo sânscrito, Atman, que significa o espírito divino que nos habita, ou o Deus interior. O fato de a respiração não ter forma é uma das razões pelas quais a consciência da respiração é uma maneira muito eficaz de criar espaço na nossa vida, de produzir consciência. Ela é um excelente objeto de meditação justamente porque não é um objeto, não tem contorno nem forma. O outro motivo é que a respiração é um dos mais sutis e aparentemente insignificantes fenômenos, a menor coisa, que, segundo Nietzsche, constitui a melhor felicidade. Cabe a você decidir se vai ou não praticar a consciência da respiração como uma verdadeira meditação formal. No entanto, a meditação formal não substitui o empenho em criar a consciência do espaço na sua vida cotidiana. Ao tomarmos consciência da respiração, nos vemos forçados a nos concentrar no momento presente, o segredo de toda transformação interior espiritual. Sempre que nos tornamos conscientes da respiração, estamos absolutamente no presente. Percebemos também que não conseguimos pensar e nos manter consciente da respiração ao mesmo tempo. A respiração consciente suspende a atividade mental. No entanto, longe de estarmos em transe ou semi-despertos, permanecemos acordados e alertas. Não ficamos abaixo do nível do pensamento, e sim acima dele. E se observarmos com mais atenção, veremos que essas duas coisas, nosso pleno estado de presença e a interrupção do pensamento sem a perda da consciência, são, na verdade, a mesma coisa, o surgimento da consciência do espaço, né? O Joe Dispenza fala muito isso nas meditações dele, né? Onde você toma consciência do espaço do seu corpo no espaço, né? O espaço que o seu corpo ocupa no espaço. E o mais interessante disso tudo, quando você presta atenção na respiração, é onde você sai da mente, entra no presente e com isso você toma consciência do corpo, né? Que muitas vezes a gente fica tão no mental, que o corpo acaba se tornando essa mente. E quanto mais você presta atenção na sua respiração, quando você se permite estar na presença do agora, mais você ajuda o seu corpo a ser aquilo que ele é, uma manifestação da alma, que são a consciência das células, né? Que a mente conturbada, ela desestabiliza as células, elas tiram a capacidade das células trabalharem no estado divino original. E quando você toma consciência da respiração, você pode dar a essas células a possibilidade de voltarem a funcionar no estado divino original, né? Vícios. Um padrão de comportamento compulsivo de longa duração pode ser chamado de vício, e um vício vive dentro de nós como uma quase identidade ou subpersonalidade. Um campo energético que periodicamente assume total controle sobre nós. Ele chega de fato a dominar nossa mente, a voz da nossa cabeça, que assim se torna a voz do vício. Pode dizer-nos como algo: você teve um dia duro, merece um agrado. Luta, por que se negar o único prazer que resta nessa vida? Pá! Eu lembro da minha irmã, né? Minha irmã cigarro. Eu falei para ela, cara, você já teve câncer, por que que você fuma? Ela falou, é a única coisa que me dá prazer. O que que eu podia responder para ela nesse estado? Nada. O que que eu ia responder? Como é que eu ia tirar isso? Então tá, só me resta permitir que as coisas sejam o que são, né? E quanto, né? Às vezes a gente faz isso com a gente em coisas ridículas, né?
E assim, se nos identificarmos com a voz interior por causa da falta da consciência, nos veremos caminhando para a geladeira e pegando uma bela torta de chocolate. Em outras ocasiões, o vício pode superar completamente nossos pensamentos e, de repente, talvez estejamos fumando um cigarro ou segurando um copo de bebida. Como é que isso veio parar na minha mão? Tirar o cigarro do maço e acendê-lo ou serviço de uma bebida foram atos executados com total inconsciência. Se você tem um padrão de comportamento compulsivo, como fumar, comer em excesso, beber, ver televisão, ficar muitas horas conectado à internet ou qualquer outra coisa do gênero, pense em fazer o seguinte: quando observar a necessidade compulsiva despontar dentro de si, pare e respire conscientemente 3 vezes. Isso desperta a consciência. Então, por alguns minutos, tome consciência dessa ansiedade como um campo energético no seu interior. Sinta de modo consciente essa necessidade física. Nós precisamos notar essa parte. Sinta de modo consciente essa necessidade física ou mental que o leva a querer ingerir algo, consumir determinada substância ou adotar uma forma de comportamento compulsivo. Em seguida, respire conscientemente mais algumas vezes. Depois poderá descobrir que a urgência compulsiva desapareceu, pelo menos dessa vez, ou que ela ainda o domina e tudo o que lhe resta é agir sob seu comando de novo. Nesse caso, porém, não faça disso um problema. Torne o vício parte da sua prática de consciência, seguindo as instruções que acabei de fornecer. O que ele quis falar aqui, que é para a gente parar de reagir na culpa quando a gente se percebe de novo repetindo um padrão que queria mudar, né? Quando se percebe que escorregou na casca da banana, caiu, é você conseguir sair do julgamento. Porque quando você se julga, o ego tá ganhando, né? A, a mente ganha. Peraí, aqui. Vou começar aqui, marcado aqui. Porque, assim, se a gente está indo ao encontro da consciência, se a gente quer expandir a consciência, quando eu reconheço alguma coisa, né, um hábito ruim, um vício, eu reconheci. Ah, ok, eu consegui reconhecer que aquilo é um hábito que eu quero mudar. Mas como é um hábito mental que se tornou o corpo, isso tem duas coisas, né, que precisam ser observadas ali. E quando eu me percebi, por exemplo, eu errei de novo, né? Entre aspas. Fiz de novo aquilo que eu queria não fazer. Mas quando eu percebo que eu fiz e eu não queria fazer, isso já é um avanço. E isso a gente tem que reconhecer, né? Antes de chegar e falar, entrar no trauma e no drama, não. Eu falar, poxa, eu percebi. Embora eu percebi depois. Que consciência eu preciso ter para perceber antes de tomar uma atitude? É essa, né? A gente tem que entrar numa pergunta para conseguir uma consciência. Se a gente entrar numa definição, a gente está mantendo um padrão. Então é assim, poxa, puta, eu reconheci, eu consegui sair daquilo muito mais rápido do que antes. Isso já é um grande avanço, né? À medida que a consciência for aumentando, os padrões de dependência começarão a se enfraquecer e acabarão por se dissipar. Lembre-se, contudo, de estar atento a todos os pensamentos que justificam o comportamento exigido pelo vício, algumas vezes com argumentos inteligentes. Pergunte-se: quem está dizendo isso? A quem pertence isso do Axis? E perceberá que é o vício. Uma vez que você saiba disso, que esteja presente como observador da sua mente, serão menores a probabilidade de que ele o engane para que atenda à sua vontade. É isso aí. Você sabe que não é seu, que é um implante distrator da mente. O que é um implante distrator? Um implante que distrai você daquilo que você se propôs.
Entende? Todos os pensamentos são implantes distratores mentais. Percebe? São implantes que distraem o nosso viver, a nossa experiência de vida. Que quando eu estou no pensamento, eu não estou observando. E se eu não estou observando, eu estou apenas repetindo padrão. Por isso que são implantes distratores que nos distraem. A percepção do corpo interior. Outra maneira simples, mas eficaz de encontrarmos espaço na nossa vida está intimamente ligada à respiração. Você descobrirá que enquanto sente o fluxo sutil do ar entrar no seu corpo e sair dele, assim como o movimento de subida e descida do tórax e do abdômen, também está ficando ciente do seu corpo interior. Sua atenção pode então se transferir da respiração para essa sensação de energia vital que está disseminada dentro do seu corpo. É interessante isso aqui, né? Quando a gente fala de energia vital, se toda manhã a gente tivesse consciência, é assim, diz que a gente tem toda manhã uma poupança X de energia vital. E aí você faz saques ao longo do seu dia dessa poupança, e os pensamentos, né, as coisas repetidas, você vai sacando aquilo num piloto automático e chega no final do dia você está no débito, você está no vermelho com a sua poupança de energia vital, porque você gastou tanto aquilo mantendo velhos padrões, repetindo padrões, alimentando pensamentos e sentimentos, que você não utilizou essa energia vital para cocriar aquilo que você deseja. Por que isso? Porque a gente presta mais atenção naquilo que a gente não gosta, não quer, do que naquilo que a gente quer e gosta. Pode perceber. Quantos momentos do seu dia você presta atenção e foca o seu pensamento naquilo que você deseja, né? Como na Alice lá no País da Maravilha. Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer lugar serve. E aí a nossa energia vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E a gente não alimenta as células do corpo com ela e nada, né? Olha a Lucia aí. As pessoas, em sua maioria, estão tão distraídas pelos pensamentos, tão identificadas com a voz dentro da cabeça, que não conseguem mais perceber a energia vital em seu interior. Oi, Lu. Oi, Boa noite. querida. Atrasei muito, mas cheguei. Ahn, Ser incapaz de sentir a vida que anima o corpo físico, a própria vida que nós somos, é a maior privação que alguém pode sofrer. Ai, cara, isso é tão natural nas pessoas, né? Na gente, às vezes. Puxa, eu estava atendendo hoje e até você conseguir trazer para essa pessoa a ideia para ela, né? A verdade de que você não é nada do que aconteceu com você. Você é aquilo que criou sobre isso. Essa, quando você não percebe nem a vida que anima o seu corpo, né? Que a respiração faz você ajudar a perceber, porque ela é um movimento involuntário do corpo, né? A respiração acontece e foi isso justamente quando eu comecei a dar aula, eu percebia que, cara, as pessoas nem percebem que respiram. Isso é a grande maioria dos seres humanos. Eles não percebem que respiram. É por isso que ele fala que fazer esse exercício de prestar atenção na respiração várias vezes por dia é você trazer a presença e perceber a essência no seu ser, né? O seu ser infinito. É você falar um oi para a alma, oi, né? Um oi para a essência, oi, né? E aí, quando você começa a fazer isso, você fala assim, cara, por que eu dou tanta
importância para determinadas coisas que não têm importância, né? Que nem às vezes eu briguei com meus filhos. Não, eu cheguei a brigar dessa vez, porque eu já sabia que ia ser, né? Viajei, cheguei aqui, aquela balbúrdia, né? Imagina, tinha louça suja na pia, tá, tudo certo. E aí você fala assim: não, não vou brigar por causa disso. Não vale a pena, não vai mudar nada. Já aconteceu, já cheguei, já tá bagunçado, tá sujo. Não vai mudar o que é, vai só criar mais animosidade, né? Mas a hora que você chega, o egão vem na frente, né? Bate. Ele vem na frente. Mas faz parte, a gente também tá, né? Eu não sou mãe, eu sou um ser que habita um título de mãe, né? Eu também estou trabalhando as minhas programações mentais. Eu quero mudar o meu akasha. Eu quero criar uma vida mais consciente na minha próxima, né? Então, tá tudo certo, faz parte. Mas essa presença, né, de você chegar no carro, eu falei para mim mesmo, vou respirar e não vou fazer nenhum ponto de vista sobre nada que eu ver a hora que eu entrar. Cara, mas é. Aí eu só a única coisa que eu falei, a próxima vez que eu viajar, vocês vão comer no restaurante todo dia. Acabou a cozinha para vocês, não vai ter mais amigo aqui dentro de casa, fechou. Vai ter amigo só quando eu tiver presente. Ah, Cara, ai meu Deus. Ser incapaz de sentir a vida que anima o corpo físico, a própria vida que nós somos, é a maior privação que alguém pode sofrer. Assim, elas começam a buscar não apenas substitutos desse estado natural de bem-estar interno, como também algo que encubra o permanente desconsolo que sentem por não estarem em contato com essa energia vital, que permanece presente, embora costume ser desconsiderada. Isso causa muita ansiedade, tristeza nas pessoas, né? Falta de si mesmo, que a gente percebe quando a gente busca algo fora, né? A gente que trabalha com terapias, com qualquer coisa assim, com pessoas, né? Com qualquer tipo de atividade com pessoas, a gente percebe que o que faz falta nas pessoas é elas mesmas, é si mesmo, é buscar a si mesmo, né? É essa energia vital, né? O encontro com essa sensação, só respirar, né? Quando hoje estava falando com a minha cliente, e eu falei para ela assim: você está sofrendo a solidão, mas se você perceber, todos nós somos solitários, que cada um está aqui na vida para expandir a consciência sobre si mesmo. Não é sobre o filho, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o que aconteceu na infância, não é. Então, isso é solitário, a nossa jornada é solitária, embora todos nós somos uma só consciência. Cada pensamento, né, cada um de nós é um pensamento dessa consciência, cada consciência quer voltar para a origem, que é a consciência maior, né? Que é o supremo. Então, isso é uma jornada única de cada um, que vai constituir o nós, a totalidade do todo, né? Mas esse retorno, essa jornada é de cada um. E isso é solitário. A gente nasce sozinho, morre sozinho. A gente passa um portal para chegar e passa um portal para voltar. Só que a gente faz uma escolha que volta mais consciente ou permanece na mesma, né? A gente tem duas escolhas: ou mudar, expandir a consciência, ou continuar repetindo o padrão. Essa são duas escolhas que a gente faz na vida, né? sim. Alguns dos substitutos mais procurados são as emoções fortes induzidas pelas drogas.
a superestimulação sensorial, como a música em alto volume, distrações eletrizantes ou perigosas, e a obsessão pelo sexo. Até mesmo os conflitos nos relacionamentos são colocados no lugar dessa sensação genuína de energia vital. O recurso mais visado para suprir o contínuo desalento subjacente são os relacionamentos íntimos. Um homem ou uma mulher que faça a pessoa feliz, isso é claro, está entre a mais frequente de todas as decepções, entre aspas. E quando o desconsolo volta à tona, o parceiro ou a parceira é sempre responsável por isso. É, a culpa é do outro. Respire conscientemente 2 ou 3 vezes. Agora veja se consegue detectar uma sensação sutil da energia vital que permeia todo o seu corpo interior. Você é capaz de, digamos, sentir seu corpo de dentro para fora? Procure ter uma breve sensação de partes específicas. As mãos, depois os braços, os pés e as pernas. Vamos fazer um exercício? Feche os olhos. Inspire pelo nariz. Você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca, porque nós vamos ter uma percepção do corpo. Inspire. Perceba o ar entrando no seu corpo, ele percorrendo todo o seu corpo. Ao expirar, né, ao exalar esse ar, perceba esse ar saindo. Inspire mais uma vez, com a intenção de perceber o oxigênio entrando no seu corpo, com as infinitas possibilidades. Segure um pouquinho essas possibilidades. O que você deseja? Aonde você quer localizar? E ao exalar, vá retirando do seu corpo tudo que está limitando o seu corpo, tudo que está trazendo densidade. Então, você vai inspirar leveza, percebendo expandir o seu diafragma. Exalando o ar, você vai tirar tudo o que pesa em você, todo o peso. Inspire, trazendo a verdade para o seu corpo. Perceba a sua coluna crescendo para cima e para baixo, para os lados. E solte, retirando toda a mentira do seu corpo. Agora eu quero que você perceba essa respiração lá no seu dedão do pé, nos dedos dos pés, no calcanhar. Solte o ar, relaxando esses pés. Sinta a leveza que trouxe para eles. Leve a respiração para o lugar do seu corpo que você está sentindo desconforto. Expanda esse local. Solte o ar. Mais uma vez, leve a sua respiração para esse local, expanda. E solte o ar, percebendo a leveza. Isso. Agora vai voltando a sua consciência, o seu espaço, para esse momento presente. Quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Como foi? Muito Muito bom. bom. Tão rapidinho, É, tão é gostoso, maravilhoso. Muito bom. né? Uhum. É isso que ele fala, onde você pode direcionar a sua respiração.
para onde você sente qualquer coisa que você queira mudar a realidade daquilo. E vai expandindo as moléculas daquele lugar, né? E é gostoso, vocês perceberam o relaxamento que deu no pé? Uma respiração, você pode ficar É, mais É tempo, claro, né? maravilhoso. Só Nossa. queria trazer a Muito, muito bom. Nossa, saí do ar até. Você percebe como a gente entra na presença, a gente entra no espaço que ele falou, por isso que Muito. a gente é sai da verdade. mente, Uhum. a gente percebe o espaço. Quando eu saio do pensamento, eu percebo o espaço, a essência, e não dá vontade de sair desse lugar, né? Dá vontade de Nossa, expor. verdade. É. Muito Joga bom. tudo fora, né? Parece Eu que É, consegui visualizar o que eu queria mudar. Eu consegui, incrível isso. Você viu o que que é? Nossa, menina! É bom, Maravilhoso. Nossa. é muito gostoso. muito bom. Imagine, a gente podia, né, ter um grupo de para a gente fazer Meditação. uma meditação guiada com os alongamentos de relaxamento. É, Olha que que delícia, delícia. né? Não, Gisele, faça para Faz, nós. Gisele, faz um. É, Até você pode postar isso, né? para estender para mais pessoas, Para né? mais Eu pessoas, achei. né? Vamos fazer? Vamos colocar Bora, uma frase Lógico. da Ah, consciência. eu amei. Esse Olha que pedacinho que foi delícia, feito, eu amei. da consciência do eu. Olha que delícia, o espaço da É, consciência do eu. É isso que eu quero, ué. que se torna um aprendizado de si mesma, né? É. Ah, até você pode colocar também, né, alongamento ali, entendeu? Fica muito. Sim, a consciência do eu no todo, corpo, O corpo e mente, a você mente. percebendo no movimento do seu Uhum, corpo, você percebe a respiração e o quanto a falta desse movimento estava nos pensamentos. uhum. Achei Muito tão bom. bonitinho, eu pus uma postagem essa semana, uma senhora já idosa dançando maravilhosamente bem, É, né? eu Que vi. alegria. Ai, achei tão lindo aquele vídeo, que eu falei, Uhum, não, vou ter que fazer um bom dia desse jeito. E, e a gente não presta atenção, porque acredita tanto que envelhecer diminui movimento, a pessoa vai ficando dura, isso é da idade. Eu detesto essa frase. Isso é da idade, é normal isso, na idade. Que malcate, quem falou isso para você? O médico. Eu falei, que médico, cara? É, essa não, gente, pelo amor de Deus. Mas se se vê que as pessoas, todo mundo fala, é normal você ficar mais, é normal ter dor no joelho, é normal ter dor no quadril, é normal ter dor. Não é normal, é falta de movimento que faz isso. Mas o médico falou que eu preciso limitar o movimento. Eu falei, então muda de médico, pelo amor de Deus. esse médico não está certo. É, Mas, na maioria das vezes, né, o que a gente vai fazer? Gi, só fala para mim qual página você tá, que eu estou Ai, procurando perdão, aqui. a página 216, um Tá, pouquinho antes mais do na frente. espaço interior e exterior. Estou Tá, terminando de ler esse aqui. obrigada. Viu? Eu vou ler aqui, de novo esse espaço. Respire conscientemente 2 ou 3 vezes. Agora veja se consegue detectar uma sensação sutil de energia vital que permeia todo o seu corpo interior. Você é capaz, digamos, de sentir seu corpo de dentro para fora? Procure ter uma breve sensação de partes específicas, as mãos, depois os braços, os pés e as pernas. Pode sentir o abdômen, o peito, a nuca e a cabeça? E quanto aos lábios, a vida neles? Em seguida, tome consciência mais uma vez do corpo interior como um todo. A princípio, talvez você queira praticar esse exercício de olhos fechados. No entanto, depois de sentir seu corpo, abra os olhos e observe ao redor enquanto continua a senti-lo. Algumas pessoas podem achar que não há necessidade de fechar os olhos. Na verdade, talvez elas até consigam sentir o corpo interior enquanto leem esse texto. É legal, esse é um trabalho bem legal. E isso é tomar as rédeas da mente, né? é. Espaço interior e exterior. Nosso corpo interior não é sólido, mas amplo. Ele não é a nossa forma física, e sim a vida que a anima. Cara, isso é tão, tão, tão importante da gente ter consciência. Vamos ler de novo. Nosso corpo interior não é sólido, mas amplo. Lembra? O
que acontece? A gente é energia. Se a gente recebe um diagnóstico e a gente abraça esse diagnóstico como uma verdade, ele se torna um decreto na nossa vida, sólido, né? E que se a gente tem consciência de que a gente é energia, e essa energia está sempre em movimento de fluxo e refluxo, quer dizer que num piscar de olhos você pode mudar essa realidade. Porque o interior do nosso corpo são infinitas possibilidades, né? Porque o que muda os processos bioquímicos do meu corpo são os pensamentos que são elétricos, são enviados para o meu corpo uma mensagem elétrica que faz os processos bioquímicos do meu corpo, né, através do sistema nervoso central, entrarem em atividade. Por isso que quando você... E a mente é o estímulo, né? Que a energia do cérebro é a mente. Uhum. E até hoje os cientistas não conseguem entender nem explicar com exatidão aonde essa mente está. Uma coisa que eles sabem é que não está dentro do corpo. Já pensou isso? Uhum. A mente não está no corpo. Se a mente não está no corpo, cara, quem sou eu? Aonde é que eu estou? Né? Isso Uhum. é muito amplo. E quando você começa a entender que essa mente dá energia para o seu cérebro, que comanda o seu corpo, que é o corpo que traz para você as possibilidades de experiências da vida, então você percebe que você, na realidade, você não está vivendo, você tem um avatar que está sendo comandado por essa energia que é a sua mente. Olha só que coisa louca. Então, se eu estou num jogo da vida, se essa vida é um jogo, eu quero ganhar. Na verdade, todo mundo quer ganhar, quer vencer. Mas eu só posso vencer essa realidade em que eu estou se eu tomar consciência de que eu não sou nada, nem coisa nenhuma. Eu sou uma consciência. E se eu sou essa consciência, como é que eu posso acessar essa consciência de uma forma mais constante? É justamente nesse movimento simples de mergulhar para dentro, que ninguém faz. Ninguém é ensinado, né? A gente só é ensinado a dar valor para o que está fora, que é assim que a gente é comandado mentalmente. Agora, quando eu entendo que a minha verdade está dentro de mim, né? Eu começo então a me dar o direito de ter uns flashes no dia, de prestar atenção na minha respiração, de falar oi para mim de vez em quando, para mim de verdade. É verdadeiro isso para vocês ou não? Né? Muito. Parece que tá meio tenso hoje, né? Mas gente, mas é dessa tensão que a gente cria a leveza, porque é a verdade, né? É. E a gente não presta atenção. Eu também aqui, tá vindo essa consciência para mim também nesse momento. Mas expande, é verdadeiro isso para vocês? Sim. Né? Uhum. Quando nos tornamos conscientes dele, o que de fato acontece é que a inteligência está se tornando consciente de si mesma. Então, percebe? A gente começa a ter consciência da gente mesmo. Se eu não sou, eu estou, o que eu posso estar? O que eu não estou me permitindo estar, que se eu estivesse, tudo mudaria. Você está se permitindo estar livre, estar rica, estar sendo amada, estar amando alguém? Percebe? São o que eu me permito estar. Uhum.
Os físicos descobriram que a aparente solidez da matéria é uma ilusão criada pelos sentidos. Isto inclui o corpo. Nós percebemos e pensamos sobre ele como uma forma, entretanto, 99,999%, lembra? Na verdade, é espaço vazio. Essa é a vastidão do espaço que existe entre os átomos, em comparação com o seu tamanho. E há também muito espaço dentro de cada átomo. O corpo físico não passa de uma percepção distorcida de quem nós somos. Em diversos aspectos, ele é uma versão microscópica do espaço exterior. Para obtermos uma ideia da extensão do espaço entre os corpos celestiais, considere o seguinte: viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a luz leva pouco mais de um segundo para percorrer a distância entre a Terra e a Lua. A luz do Sol alcança nosso planeta em cerca de 8 minutos. A luz de Próxima Centauri, a estrela que está mais perto do Sol, é a segunda mais próxima a nós depois dele. Viaja a 4,5 anos até chegar à Terra. Essa é a amplidão do espaço que nos rodeia. E também há o espaço intergaláctico, cuja dimensão desafia toda a compreensão. A luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima a nós, atinge nosso planeta em 2,4 milhões de anos. Não é incrível que nosso corpo seja exatamente tão vasto quanto o universo? E se sabe que toda vez que a gente está olhando para as estrelas, a gente está olhando para o passado, né? Porque essa imagem da estrela demorou 500 anos-luz para chegar no nosso olho. Então, Uhum. na realidade, a gente não tem nada real. Cara, isso é louco demais. Não existe Total. nada real aqui. Então, então, o que que a gente não se permite? Percebe? Se nada é real, cara, então o que eu posso tornar real? Já que é tudo um faz de conta, então eu vou fazer de conta que tudo posso, naquele que me fortalece, que Gi, é a minha a gente acaba, consciência. a Tudo gente acaba posso naquele que me sendo fortalece. O que que prisioneiro. me fortalece? A consciência, que é Uhum. Deus, o Supremo. Nossa, é verdadeiro isso para vocês? Super. Percebe que consciência espantosa que veio aqui para nós agora? Uhum. E, e a gente acaba se aprisionando, né? Né? Aprisiona, né? A gente mesmo. Então, quando eu falo para mim essa frase todo dia que eu falo, eu repito. Estou tão feliz e grata hoje, porque em todos os sentidos da minha vida eu estou cada vez melhor e tudo sempre dá muito certo para mim. E o dinheiro vem para mim em possibilidades, em frequência, em expansão, porque eu amo a vida e a vida me ama. E eu me permito ser sem sentir. Eu falo isso para mim todo dia, Eu né? estou, eu estou tão feliz e grata, dá para repetir? Porque em todos os sentidos da minha vida eu estou cada vez melhor e tudo sempre dá muito certo para mim. E o dinheiro vem para mim. Em todos os lados. É. E é isso, né? Porque eu amo a vida e a vida me ama, e eu me permito ser sem sentir. O que que é ser sem sentir? Ser sem sentir os velhos padrões de pensamento e sentimento. Uhum. Às vezes eu fico, né? Às vezes eu reclamo, falo, ai, que dor aqui, falo, daí eu lembro, falo, se eu estou reclamando, eu estou pedindo mais por isso. Uhum. Universo, não, eu estou ótima, maravilhosa, linda. É, gente, a gente sair dos padrões, né? Eu, Assim como o corpo físico é forma, revela-se essencialmente sem forma quando mergulhamos fundo nele. Torna-se uma passagem para o espaço interior. Embora o espaço interior seja informe, ele é pleno de vida.
aquele espaço vazio, entre aspas, é a vida na sua totalidade, a origem não manifestada, da qual fluem todas as manifestações. A palavra usual para designar a origem é Deus, né? Uhum. É engraçado, né, que as pessoas... Eu sempre tive... A roupa que eu uso hoje, eu usava quando eu era adolescente. Eu tenho o mesmo corpo, né, Luciana? Eu tenho o mesmo... Igualzinho. Até hoje, eu tenho o mesmo corpo de sempre. Mas, Pena que eu não posso dizer eu mesmo. mas é engraçado, é porque eu falo muito isso para mim, Uhum. né? Eu não, como é que eu falo? Eu sempre falei, puxa, eu como qualquer coisa e não engordo. Ai, que Eu sempre maravilha. falei isso para mim. E é Uhum. engraçado, né? Eu É. nunca fui de comer muita guloseimas. Mas essa semana eu engordei um pouco, que eu tive aí em Sorocaba. Mas Uhum. assim, eu gostaria de estar um pouquinho mais gorda, né? Porque daí preenchia mais um pouco. Mas é engraçado isso, é a forma como você fala com você mesmo, né? Quando eu passo creme, coisa e tal, eu agradeço as minhas células por estar mantendo juvenescimento no meu corpo. O que que é? Não é rejuvenescer. Quando eu falo eu quero rejuvenescer, é porque eu estou olhando, ó, presta atenção na, na nomenclatura. Quando eu falo eu quero rejuvenescer, é porque eu me acho velha. Agora, quando eu estou mantendo o juvenescimento das minhas células, eu estou mantendo a juventude. Eu estou Uhum. olhando para mim, me mantendo jovem. Percebe? A gente não percebe, mas a forma de falar é o que eu crio. É interessante, né? Super. Então, a próxima vez que vocês forem falar, vocês vão falar: obrigado, células, por vocês manterem o juvenescimento da minha pele. Sim, vou falar. Então, é isso. Peraí, cadê? Me perdi aqui. Os pensamentos e as palavras pertencem ao mundo da forma. Olha lá, ó. O pensamento e as palavras pertencem ao mundo da forma. Então, o jeito que eu falo, eu crio, né? Eles não podem expressar a ausência dela. Assim, quando dizemos estou conseguindo sentir meu corpo interior, essa é uma falsa percepção criada pelo pensamento. O que ocorre, na verdade, é que a consciência que aparece como corpo, a consciência que eu sou, está se tornando consciente de si mesma. No momento em que deixamos de confundir quem nós somos com a forma temporária de eu, a dimensão do eterno e infinito de Deus, na dimensão do eterno e infinito Deus, pode se expressar por nosso intermédio e nos guiar. Ela também nos liberta da dependência em relação à forma. No entanto, um relacionamento apenas intelectual ou a crença, não sou essa forma, é inútil. A pergunta fundamental é: sou capaz de sentir a presença do espaço interior nesse momento? Na realidade, seu sentido é: consigo sentir minha própria presença, a presença que eu sou? Ah, fica a pergunta para a semana, hein? Uhum. Esse é o exercício da semana. Não vou ler a outra página, porque eu quero que esse seja o nosso exercício da semana. Ou vocês querem que eu termine de ler aqui? Já são 10h09. Vamos parar aqui? Ou vocês querem que eu termine? Tem mais meia página. Ah, pode Pode terminar. terminar. Hã? Termina? Vamos Termina. terminar. Mas é essa que eu quero aqui, ó. Marcar aqui. Hum, então, é assim, cada vez que a gente for ficar na presença da respiração, é perguntar se eu consigo sentir a presença do eu sou dentro de mim, né? Peraí. Ups.
Podemos ainda abordar essa verdade usando um indicador diferente, como a seguinte pergunta: tenho consciência não só do que está acontecendo nesse momento, como também do agora, propriamente dito, como o espaço interior eterno em que tudo acontece? Embora essa indagação pareça não ter nada a ver com o corpo interior, podemos nos surpreender com o fato de que, ao nos tornarmos conscientes do espaço do agora, de repente nos sentiremos mais vivos por dentro. Estaremos percebendo a energia vital do corpo interior, e ela é uma parte intrínseca da alegria do ser. Temos que entrar no corpo para ir além dele e descobrir que não somos aquilo. Sempre que possível, use a consciência do corpo interior para produzir espaço. Durante uma espera, quando estiver ouvindo alguém ou nas ocasiões em que fizer uma pausa para apreciar o céu, uma árvore, uma flor, seus filhos, seu marido ou sua mulher, sinta a vida dentro de si ao mesmo tempo. Isso significa que parte da sua atenção ou consciência permanece sem forma, enquanto o resto está disponível para o mundo exterior das formas. Toda vez que você habitar seu corpo dessa maneira, ele servirá como uma âncora para mantê-lo presente no agora. Isso o impedirá de perder no, peraí. Isso o impedirá de se perder no pensamento, nas emoções e nas situações externas. Quando pensamos, sentimos, percebemos e vivemos uma experiência, a consciência adquire uma forma. É a reencarnação num pensamento, num sentimento, num sentido de percepção, numa experiência. Nossa, você viu que coisa interessante aqui, que a gente pode viver uma, uma reencarnação nessa própria encarnação, né? É uma reconstrução, um sobrecriar de si mesmo, né? O ciclo de renascimento de que os budistas esperam finalmente se libertar acontece de modo contínuo e é apenas nesse momento, por meio do poder do agora, que conseguiremos sair dele. Pela total aceitação da forma do agora, alcançamos um alinhamento interno com o espaço, que é a essência do agora. Por meio da aceitação, criamos uma vastidão interior. Procuramos nos unificar com o espaço e não com a forma. É isso que leva a verdadeira perspectiva e o equilíbrio à nossa vida. Vamos parar aqui. Quando a gente sai da roda do karma, né? Essa percepção. Quando você entende que nada é, tudo está. E aí é onde você consegue tirar os títulos das coisas, das pessoas, de si mesmo, do lugar onde você se colocou na vida, do lugar de vítima, de não capacidade, né? Aonde você se rotula como alguém ansiosa, como alguém. Isso tudo é a não presença. E aonde você começa a ter esses exercícios de perceber os espaços, você começa a cocriar uma nova realidade e até uma nova vida, né? Uma nova, uma recriação dessa mesma que a gente escolheu. Isso é poder divino, percebe? Isso é acessar dons e talentos divinos que existem dentro de nós. Muito É que a gente fica jogando as sementes no terreno árido. Quando a gente começa a fazer isso, a gente vai criando um terreno fértil para colocar as sementes dos nossos sonhos, né?
e também das nossas permissões, né? É profundo isso, mas é real. E é legal da gente ter essa consciência, mas para que isso realmente se faça presente, a gente tem que exercitar, como tudo. É um Uhum. músculo, é um músculo que precisa ser exercitado. E aí, cabe a gente se permitir tirar uns momentos para prestar atenção na respiração. E a gente pode fazer uma pergunta: o que eu não estou me permitindo, que se eu estivesse me permitindo, você diria sim, Uhum. né? Se o universo diz sempre sim a tudo aquilo que a gente deseja, consciente ou inconsciente, a gente pode se perguntar: o que eu não estou me permitindo, que se eu estivesse me permitindo, você estaria dizendo sim também, né? Uhum. Simples. E é isso. Como é que foi para vocês hoje? Hoje Legal. nós... Uhul, Muito. Uhul. muito Cheguei bom. atrasada, mas muito bom. É, vale a pena escutar o começo, viu, Lu? Foi bem bom. É, você vai gravar, vai deixar É, gravado? Vai foi postar? gravado. Aham. Ah, então eu vou ver depois. Pode deixar. Depois que acabar aqui, eu vou baixar aqui. Ai, que bom. Ótimo. E aí, Muito bom. Digeres, como foi? Nossa, foi maravilhoso. Eu cheguei a sair de órbita. Eu gostei desse cabelo Meu mais liso, Deus. ficou bem bom. Ai, tá sujo. Ele fica assim, ó, igual a Betânia quando tá limpo. Por E isso. aí, Geivan, como é que foi hoje, cara? Foi muito bom, né? A questão da consciência, ele foi escrevendo, foi tendo consciência, passando a consciência. A gente que também tivemos consciência que estava lendo. Cortou um pouco para mim o final que você falou. Cortou, Gê. Sim, eu estou dizendo que a consciência que ele passou foi mais para trabalhar a consciência, a gente ficou consciente disso. É, consciência da consciência. É, Verdade. É, se a gente e aqui ele falou da velocidade da luz, né? E se a gente entender que o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz, então Verdade. tá, uhum, né? é isso. É isso aí. E aí a gente percebe que se nada do que eu vejo hoje é real, já está no passado, a única coisa que está realmente me mantendo presa a uma realidade é o pensamento que eu estou criando sobre qualquer coisa. Verdade. Só isso, Ótimo. Assistirei depois. não é? Ó, É o Interessante. pensamento que eu alimento que mantém a minha realidade, a minha condição de vida. Se eu mudo o meu olhar de observador, eu mudo os meus pensamentos, eu mudo a minha realidade. uhum. Simples assim, tão Simples facinho, assim, então. É, muito fácil. não é? É isso então? Podemos Pode. dar por encerrada a nossa sessão de Uhum. hoje. Super sessão. Super É, sessy. Maravilhosa. eu achei a Nina hoje muito pensativa. É, Eu? Um A? fica quietinho. E é isso então. Então tá, pessoas lindas, gratidão por vocês Gratidão. Gratidão. estarem aqui. Muito Maravilhoso. obrigada, mesmo atrasada, Luciade, Eu Jé, eu atrasada, mas perfeito. foi Mas tá? valeu, é isso que é Vai, importante, É valeu. o né? que é importante. Eu peguei um trânsito ainda, não sei, estavam fazendo uma barreira. Eu falei assim, meu Deus, não vou conseguir chegar. Aí cheguei, Já meio chegou o atrasado. carro novo? Ainda não, estou esperando. Depois Então te tá, conto. gente. Ó, gratidão. Ai, muita Muito gratidão. obrigada mesmo. Boa noite a todos. Boa Boa noite. 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 E lembrem-se de É, criar um pensamento bom antes de dormir. tá.
Pode deixar, gente. né? Vamos criar. Obrigada, E o Mari. melhor ainda está por vir. Assim Se é. Deus quiser. É Só vai isso. melhorar, vamos pensar assim, só vai Só melhorar, vai melhorar, isso mesmo. O que eu né? posso me permitir que não estou permitindo, que se eu permitisse, o universo diria sim. Uhum. O Dica, que mais é beijo, possível? O que mais é possível? Beijo. carinha, Você Beijo. que me beijo, diga, não sou eu. Stefano, Beijo para Luciano. todos. Beijo. Boa semana. Obrigada para vocês E também, para você também. até Obrigada. sexta, meninas. Até sexta. Tchau, gente. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Beijo, beijo. Beijo.